Cenis, o assunto hoje foi assustador. Inflação acima de 10%, a estimativa de inflação acima de 10% pelo segundo ano seguido e termos econômicos que estavam em desuso, como indexação e inércia inflacionária, estão de volta aos jornais. A inflação realmente está fora de controle? Helena, tem um componente brasileiro nesse modo inflação que realmente é diferente de outros casos por conta dessa tal memória ou dessa experiência da inflação inercial, né? Que tem um componente de você antecipar um possível aumento de custo e aí você já retroalimenta esse processo. Eu acho que tem um componente aí. Agora, ademais desse componente, eu acho que existem outros dois que a gente precisa considerar para tentar entender por que o Brasil é o recordista mundial em taxas de juros reais. Não estamos falando em taxa de juros em termos nominais, reais. Um país que está crescendo 0,7%, com uma taxa de desemprego de 13%, 14%. Como disse o Maílson da Nóbrega agora na entrevista, o país está patinando há 5, 6 anos, desde 14 que a gente não consegue recuperar. Ou seja, todas essas condições indicariam o oposto. Indicaria um país que estaria com uma depreciação, estaria com uma inflação negativa, tá certo? E não é isso que está acontecendo. Então, tem que explicar isso, não é? A questão da inércia inflacionária não explica todo o fenômeno. Eu diria que tem outros dois pontos. A gente tem uma percepção de risco na economia brasileira, e é basicamente uma percepção de risco vinculada a uma falta de confiança na administração desse país, que faz com que, ademais do pressão natural da remarcação de preços, você coloca uma margem para cobrir o seu risco. Ponto 1. E 2, nós temos uma gestão econômica desastrosa do ponto de vista da incompatibilidade entre a política fiscal, que nesse ano eleitoral o governo federal está abrindo os cofres e não para de anunciar aumento de gastos, simultaneamente a um Banco Central que está tentando segurar o processo inflacionário, dizendo, ou utilizando o mecanismo, que seria de excesso de gasto. Então, você tem o próprio governo federal se desentendendo, né? Então, acho que são 3 fatores diferentes que têm que ser considerados, porque senão a gente não explica o Brasil ser o campeão mundial de taxas de juros reais, o que é um desespero. Essa inflação acelerada e imprevisível pode trazer instabilidade política ao país, lembrando que aconteceu lá na Primavera Árabe. A convulsão lá começou justamente por causa de uma inflação de alimentos. O grande problema, Ana, é que o contexto sociopolítico brasileiro, ele é um contexto em que as famílias estão sendo depreciadas no seu poder de compra há muito tempo. Você tem uma situação que é uma questão aguda, é uma questão crônica. E essa questão crônica, ou seja, a vida do brasileiro está sabendo, já faz um bom tempo que vocês estão passando dificuldade, né? E isso vai, de certa forma, amaciando qualquer capacidade de explosão da população quanto à incapacidade do governo de fazer alguma coisa. O próprio governo Jair Bolsonaro, durante a pandemia, ele considerou essa possibilidade de haver fome em tal tamanho que haveria uma crise e ele poderia botar o exército na rua. Discutimos isso. Ele deixou isso a entender. Olha, se aparecer uma crise, eu tiver que colocar, interferir, Forças Armadas. Agora, não aconteceu. E isso continuou caindo e caindo e caindo. O mais provável é que a gente aumente a fome, aumente a carestia, aumente a insatisfação e isso possa explodir em uma votação negativa ao presidente nas urnas. É isso que ele mais teme, que a inflação leve a uma mudança de presidente através das urnas.